Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estarei entrevistando Renato Santos. Ele é sócio-diretor da S2 Consultoria, empresa especializada em compliance. Bem-vindo, Renato. Muito obrigado pelo convite e queria já agradecer os convites, né? Vamos lá, vamos conversar sobre uma coisa que é bem delicada no Brasil, só que tem que fazer essa conversa. Vamos falar um pouquinho de fraude nas empresas, né? Qual o impacto de fato, se sabe o impacto de fraude nas organizações brasileiras? O que temos é uma pesquisa americana, né? Que ela americana aponta, sobre o Brasil. Na verdade é uma pesquisa mundial. Mundial, ok. E ela aponta o seguinte, que 5% do faturamento bruto das organizações são desviadas por conta de fraude. Então isso... Então aqui no Brasil é 20. Não, tô brincando. E aqui no Brasil a gente não tem essa pesquisa. Roubaram ela também. Muito bom. Mas assim, não tem essa pesquisa. O fato é que a gente trabalha com 5% do faturamento bruto. Então é como se fosse mais um imposto, né? A gente tem que ver dessa forma, deve impactar muito na lucratividade das empresas. Mas a gente consegue saber pelo menos quais são os tipos de fraudes comuns aqui nas empresas brasileiras? Sim, existem 3 tipos de fraudes, né? De uma maneira geral. Uma delas é o que está mais aparecendo na mídia, de uma maneira geral, que é a questão da corrupção. Então, a corrupção ela não ocorre somente no âmbito público, mas a corrupção também ocorre quando um comprador, por exemplo, aceita um suborno de um fornecedor para escolher a empresa dele em detrimento da outra. Eu posso te dizer que eu tive uma conversa com um grande empresário brasileiro, e ele falou que a filosofia dele, se ele pudesse executar isso, era cada um ano mudar o comprador da empresa, porque ele não confia em nenhum. É assim mesmo ou isso é um exagero? O que acontece em relação à corrupção, ela não acontece somente com o comprador, né? A área de compras, ela obviamente está mais exposta a essas situações, porque ela, na essência, ela negocia com o tempo todo, é a essência dela. Só que a corrupção ela também ocorre em outras áreas, né? Pode ser numa área técnica, que aí o profissional ele não negocia o valor final, mas ele pode colocar alguns requisitos técnicos que só uma empresa que vai ganhar aquela licitação, aquela concorrência. Desse sentido, as empresas começam a criar um arcabouço enorme de regras para tentar muitas vezes se proteger disso e talvez você evita a fraude, mas você cria uma série de outros problemas, né? A gente vê isso, por exemplo, em empresas que realmente só tem um fornecedor, mas tem uma obrigatoriedade de ter 3, 4. Então você está criando uma regra e agora tem que inventar alguma forma de burlar a regra, fazendo cotações estúpidas. Então você vê, se eu estou trazendo um especialista em consultoria como você, aí tem a regra que fala que tem que achar 3, 4. E às vezes não tem, às vezes não é fácil, às vezes realmente não é a mesma qualidade. E aí, o que acontece com... As regras têm que ser assim? É preto ou branco? Tem regra ou não tem regra? A regra, quando ela é feita de uma maneira distante da operação, ela é natimorta mesmo, né? Porque, na verdade, as pessoas vão, tá bom, tem que ter as 3 cotações, então ele pede para o próprio fornecedor que vai ganhar já a licitação, ele pega e pede para ele providenciar mais duas cotações. Então aí vai ficar bonitinho lá, enfim, vai cumprir todo o ritual. Mas só que na verdade já foi decidido bem antes. E tem um outro problema também, é o seguinte, quando a gente trabalha somente com regras, pode engessar a empresa de tal maneira que ninguém consegue trabalhar. Ou fica extremamente morosa todo o processo. Né? A gente vê isso, por exemplo, quando tem esses famosos bids, a gente estava falando de comparadores, etc. Tem muita empresa que fala, não quero participar porque essa dor de cabeça não vale a pena. Para que eu vou entrar num negócio que vai ter 20 empresas, a chance de eu ganhar é 1 de 20, perda de tempo. E aí se diminuem as empresas que querem participar e a empresa se prejudicou tentando evitar a fraude, né? O que você vê sobre isso? Isso é um problema mesmo, e mesmo porque tem também aquela percepção seguinte, poxa, será que realmente vou participar desse bid
mas é somente para inglês ver, entendeu? Exatamente. E aí a pessoa e grandes ou importantes players que de repente seriam excelentes parceiros da empresa, eles deixam de participar. Você vê isso muito no governo, né? Quantas empresas realmente estão participando de licitações públicas? Só aquelas que participam de licitações públicas, aquelas que se especializam no setor privado não vão participar porque não querem, acham que existe o processo licitatório e tal, mas ninguém confia naquilo. Sem falar no cartel, né? Muitas vezes aquela coisa de eu combino, você ganha dessa vez, eu ganho na outra e tal. E no final dos contos, quem é prejudicado é a própria organização. E é possível prevenir fraude? Sim, é possível prevenir, então, e não somente com regras. Então, as regras são importantes para quê? Uma coisa que eu sempre brinco é que Deus fez uma coisa que deu para todo mundo, que é o bom senso, né? Porque, na verdade, todos têm o seu bom senso e quando não tem uma regra, aí cada um vai decidindo como achar melhor. Mas só que, antes mesmo de trabalhar na regra, na política, etc., o que é importante é trabalhar na cultura. Ou seja, demonstrar para a pessoa o porquê que ele não pode, por exemplo, receber um presente de um fornecedor. O que está por trás desse presente, né? Ou seja, e quando eu falo presente, não é uma caneta Bic ou, enfim, uma caneta promocional. O que eu digo é o seguinte: ele recebeu um presente que tenha um valor considerável a ponto de influenciar na decisão dele, né? E aí, quando você trabalha nessa cultura, você trabalha com um profissional demonstrando o seguinte: quando você aceita algum presente nesse sentido, isso tem um impacto muito forte, porque no final dos contos você fica amarrado a esse fornecedor. Então, ou seja, trabalhar ou prevenir fraude, ela passa necessariamente pela cultura. Uma pergunta: você consegue ver alguém dizer esse daqui é um perfil de um fraudador? Sim, é possível não definir ou perfilar o fraudador, né? O que eu quero dizer é o seguinte: não é possível, não existe aquela... O fraudador não é aquele... que eu sempre costumo dizer é o seguinte: a gente não pode demonizar o fraudador. Pensar o seguinte, que o fraudador é um ser de outro planeta, ou se não é um psicopata, que está muito em voga esse termo, né? Mas são pessoas que elas estão trabalhando e por algum motivo ela decide cometer a fraude dentro da organização, né? E aí o que precisa ser trabalhado é a resiliência do profissional quando ele se depara em dilemas éticos. E aí sim você consegue, por meio de ferramentas, entender o seguinte: qual o potencial de resiliência que aquele profissional tem para lidar com um dilema, por exemplo, um fornecedor oferecendo propina para ele. Vamos pegar um exemplo aqui que ele é interessante, né? Porque você está falando de resiliência e quando a gente pensa, a maior parte da população brasileira vive com salários abaixo de R$2.000, que eu te digo sinceramente, eu não consigo entender como alguém consegue viver com esse patamar. E até mesmo em São Paulo, né? Não é em lugares mais baratos, um lugar caro como São Paulo. Então, de cara, você está falando com uma população brasileira, o salário mínimo no Brasil é na casa de R$800, o salário mínimo nos Estados Unidos vai para a casa de R$5.000, R$6.000. Então, quando você fala da resiliência, de cara ele não é resiliente. Ele, de repente, uma vantagem para ele realmente ajuda, né? Você vai falar ele como fraude, ele vai estar vendo aquilo como sobrevivência. Então, como a gente trata dessa classe que ela vive em condições muito complicadas? Por outro lado, ele pode ser o comprador, ele pode ser o cara que vai fechar um contrato de transporte ou logística caríssimo. Quando a gente fala em resiliência, é o quê? O quanto que a pessoa, ela sofrendo uma certa pressão, ela consegue voltar ao seu estado anterior, né? Nesse sentido. E o fato da pessoa, ela cometer a fraude não necessariamente é por uma questão de necessidade financeira. Na tese de doutorado que a gente defendeu recentemente, apresentamos ou identificamos 35 causas que levam as pessoas, os colaboradores, a cometerem fraude. E o que é interessante é o seguinte, que a questão financeira, necessidade por dívida, ou enfim, uma necessidade legítima do tipo comprar remédio, etc e tal, isso é uma exceção. Está lá na lista, lá tá no final realmente.
Porque o que leva as pessoas a cometerem fraudes são outras razões. Sim, pode concluir. Então, por exemplo, a pessoa ela comete uma fraude muitas vezes para ter o status de ser o melhor vendedor, por exemplo, da equipe. Ela pode cometer a fraude porque ela está querendo pegar e mostrar que realmente ele cumpre o que o chefe tá solicitando. E muitas vezes o superior dela está pedindo para ela manipular um resultado. Enfim, muitas vezes é por aceitação e não necessariamente por uma questão de ganância, né? Muito interessante. Estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho para a entrevista com o Renato Santos. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Renato Santos. Ele é sócio-diretor da S2 Consultoria, empresa especializada em direito em compliance. Desculpe. Vamos lá, Renato, você falou algo muito interessante. Você estava falando sobre sua tese de doutorado. E sobre o que foi sua tese de doutorado? Vamos entender isso. A tese de doutorado foi em cima da cabeça do fraudador. Entender qual é a dinâmica que o funcionário deixa de ser um funcionário, colaborador, para se tornar um fraudador. E como que foi feita a tese, né? Então entrevistamos fraudadores confessos, que eles, no processo de investigação, fazemos uma entrevista forense, e nessa entrevista forense eles confessaram e falaram por que levaram eles... Quantos fraudadores você entrevistou? Na tese foram 15, mas a gente tem no nosso background aí 4.000 entrevistas com fraudadores. Você achou base de dados de outros trabalhos feitos de forense que já estavam feitos? Você tinha 4.000 amostras? 4.000 é o que fizemos na nossa carreira, né, de 18 anos. Muito bem. Mas aí a gente separou 15 entrevistas por conta da própria amostra, porque o que fizemos? Analisamos fraudadores de empresas que tinham compliance e que não tinham compliance. Olha, muito interessante. Então vamos falar as 3 razões que as pessoas fraudam na empresa sem compliance e as 3 razões como exemplo aqui para nossos ouvintes. Isso que foi interessante. Na verdade, não tem grande diferença. Não tem diferença. Não tem diferença. O que mostra, e realmente, essas empresas que tinham compliance e mesmo assim ocorreram ações antiéticas e fraudulentas, o que mostrou é o seguinte, que na verdade... muitas vezes a causa é ocasionada pela própria empresa. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma relação meio que esquizofrênica, quando a organização vira para o profissional e fala o seguinte, eu não quero saber como você vai atingir suas metas, mas eu quero o resultado aqui na mesa. E, por outro lado, ela fala o seguinte, mas você precisa ser ético. Né? E aí ele pega... Exatamente. Sim, ele fala, bom, e aí o que eu preciso fazer de fato? Né? Então, na verdade, você está dando um exemplo que realmente a cultura da organização criou a fraude. Exatamente. Porque ela botou o funcionário numa situação praticamente impossível e ele tinha que achar uma solução para aquele problema. Eu não quero perder o meu trabalho, eu quero continuar aqui, né? Exatamente. E aí fica essa situação extremamente, como eu falei, esquizofrênica. E aí a primeira solução, o primeiro resultado da tese, que foi bem interessante, é que a gente pode avançar no processo de prevenção. Na verdade, não precisamos ficar somente na prevenção à fraude. Podemos fazer uma predição à fraude. Então, o que é prevenção? Fazendo alguma comparação com o crime comum, está lá, o criminoso estão nas ruas, enfim, os criminosos estão nas ruas, não tem muito que possa fazer.
nem como organização, muito menos como pessoa física. Ela está lá. O que nos cabe é somente colocar trancas, câmeras, etc. e tal, um processo de prevenção para que esse ladrão não entre na sua casa, na sua empresa. Agora, quando a gente fala em fraude, o ladrão, ou esse fraudador ainda não existe. Então, isso que é o interessante. Ele é um profissional que está lá trabalhando, ele não entrou na empresa com o objetivo de fraudar. Isso que é interessante. E se a gente entender qual é o mecanismo, ou qual é o start que leva ele a cometer a fraude, aí a gente avança, não somente fica na prevenção, mas vai para a predição. É uma questão do ambiente. O ambiente levou ele a virar um fraudador. Ele não é assim pela essência. Pela essência, ele pode até ter, sim, uma questão de... que aí foi tem 5 principais causas que foi o que a gente chamou de pentágono da fraude, né? O que leva a pessoa a cometer a fraude são 5 elementos. Então, o primeiro deles é a racionalização. Então, ele achar que aquilo não é tão errado, ou senão, eu sei que é errado, mas todo mundo faz. Então, eu estou vendo que meu chefe faz, meus colegas fazem, então por que eu não vou fazer? Então, essa é a racionalização. Tem também a questão da própria pressão. Então, ou seja, quanto que eu estou sendo pressionado para atingir meta, ou mesmo pressionado em casa para comprar um remédio. Esse é o segundo, né? Temos também a questão da oportunidade, quanto que a pessoa tem acesso àquele objeto da fraude, né? Eu tenho login e senha do sistema. Mas aí tem o quarto elemento, que é a capacidade. Eu tenho que saber operar o sistema. Eu tenho login e senha, mas eu não sei operar, então não adianta, eu não vou cometer a fraude. E aí o quinto elemento, o que a gente apresentou como inovador, é a disposição ao risco. Ou seja, eu posso ter todos esses 4 elementos, mas eu tenho medo de cometer a fraude, eu não vou cometer. Mas essa disposição ao risco, ela passa por 3 tipos de disposição. A disposição, que é o risco perigo, superar o medo. O risco probabilidade, eu analiso qual é a chance de ser pego nessa fraude. E se eu for pego, o que pode acontecer comigo? Nada acontece, ninguém é demitido por justa causa, não tem processo criminal. Então, ou seja, não vai acontecer nada comigo. Ele analisa a impunidade. E tem o terceiro elemento, que é mais interessante, que é o risco aventura. Muitas vezes a pessoa ela faz pela adrenalina. Exatamente. Porque ela se sente poderosa de conseguir enganar uma empresa inteira, um sistema inteiro, para cometer a fraude. Fantástico. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto para você e tocar em outros pontos que falam nessa área de compliance, né? E até antes disso, uma última pergunta, assim, de uma curiosidade. A gente presume que muitas vezes que no Brasil as pessoas são mais fraudadores do que outros lugares do mundo. Existe algum estudo que sustenta essa tese, ou isso o pasto do vizinho é sempre mais verde, né, alguma coisa desse tipo? A gente está aqui, então a gente acha que é assim, mas na verdade o ser humano é igual em todos os outros lugares. A gente tem alguma comparação dessa? Tem um relatório que é lançado anualmente, que é Transparência Internacional, né? É do Banco Mundial, da ONU? Não, é uma ONG sueca que ela pega e apresenta o seguinte: qual a percepção de corrupção nos países, né? O último relatório, o de 2015, ele pegou e apresentou o seguinte, que o Brasil está na posição 72 de 175 países. O país menos corrupto é a Finlândia, ou Dinamarca. Na verdade, estão empatados ali. Mas isso é uma percepção externa, ou de fato tem fundamento para dizer que aquele país é mais corrupto do que o outro? É uma percepção. Ele é feito com mais ou menos 2.300 pessoas entrevistados em cada país. E aí eles têm uma regra em relação à amostra. Mas é uma percepção interna do país. Ou seja, o que eu percebo em relação à corrupção aqui no Brasil, por exemplo. E aí... isso serve até mesmo para os investidores escolherem. Porque dependendo de como você faz isso, você um pouco manipula o resultado, né? Hoje está na mídia Lava Jato, então dá a impressão que o país é muito corrupto. Na verdade, ele não é mais corrupto do que ele era. Simplesmente a gente sabe mais do que se sabia há 10, 20, 30 anos atrás. Perfeito. É isso mesmo. Entendo dessa forma. Passando aqui rapidamente, só para contextualizar um pouquinho,
Você pode contar um pouquinho de projetos da S2, o que vocês fazem com clientes, quais são os projetos que vocês estão envolvidos, quais os serviços que vocês fazem? Sim, o que trabalhamos é um programa de integridade resiliente. O que vem a ser isso, né? A nossa visão, não adianta você tentar mudar a pressão que existe em qualquer organização. A pressão está aí, até mesmo por conta da economia. A pressão é do sistema do governo, o capitalismo, né? Exatamente, tentar mudar isso... O fluxo de caixa vai bater todo mês, você tem que pagar as contas. Não tem jeito de mudar isso. E também não adianta tentar mudar a natureza humana. A natureza humana é uma natureza individualista na essência. As pessoas pensam em si. Então, ok. Você tentar mudar isso, você realmente entra numa batalha inglória, você não vai conseguir nada com isso. O que desenvolvemos, então, é um programa que trabalha a integridade resiliente. Ou seja, como que a pessoa, diante de todo esse cenário que acabamos de comentar, dessa pressão e etc., como que ela se imune para lidar adequadamente com uma proposta de suborno, com uma proposta do chefe pedindo para alterar o resultado, manipular o resultado, ou vendo uma situação de assédio sexual ou assédio moral dentro da organização. Então, ou seja, trabalhar a pessoa nesse processo como um todo. Então, o que desenvolvemos, então, são algumas ferramentas que, primeiro, faz um diagnóstico de cultura mesmo, qual a cultura ideal versus a cultura real da organização, o que as pessoas... O que está lá escrito no código e o quanto que esse código de fato é real ou está distante. Uma outra ferramenta é identificar qual o potencial de resiliência do profissional quando ele se depara em dilemas éticos. Aí é um diagnóstico do indivíduo, né, da pessoa mesmo. E também desenvolvemos a integridade resiliente do profissional. Então o que é isso? É você colocar em várias situações e apresentar para a pessoa o seguinte: se você se deparar numa situação X, o que você faria? Aí a pessoa vai e escolhe, e essa escolha tem consequências. É como o antigo Você Decide, né? Isso tudo numa linguagem de cinema mesmo. São vídeos que desenvolvemos em formato de cinema. Muito bem, estamos finalizando mais um bloco aqui no programa Plano de Negócios. Vamos escutar um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Renato Santos. Ele é sócio-diretor da S2 Consultoria, empresa especializada em compliance. Renato, a gente falou um pouquinho sobre fraude e a gente conversou, desenvolvemos bastante esse tema. Eu queria tocar em outro assunto que ele é muito interessante, que é o caso de assédio em empresas. De fato, se sabe qual é a frequência de assédios em empresas brasileiras? Segundo a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, aponta que 42% dos brasileiros sofreram algum tipo de assédio dentro das suas empresas. A gente está falando tanto de homens e mulheres? Exatamente. Então quando você fala de assédio, o que é assédio? Então, tem 3 formas de assédio. Tem o assédio moral, que eu utilizo minha posição de superior, enfim, de gestor e etc, para humilhar uma pessoa. Eu grito, humilho. Ou nem faço nada disso, eu faço pela omissão. Coloco a pessoa na geladeira e ela fica lá cada vez mais esquecida lá no canto da empresa. Essa é uma forma de assédio moral, né? Tem o assédio sexual, então eu utilizo também a minha posição de gestor para pegar e tentar algum benefício sexual.
Isso independente do gênero, né? Homem com mulher, mulher com homem, do mesmo sexo, não faz diferença. Mas necessariamente, tanto o assédio sexual e moral, ele acontece sempre de cima para baixo, ou seja, porque na essência dele está o uso da hierarquia, do poder da hierarquia. Perfeito. Só que existe também o assédio, que a gente chama de corporativismo, que é o seguinte: eu faço uma aliança política com meu par para derrubar um outro. A famosa politicagem dentro da empresa. Isso é considerado assédio, de fato? Sim, também. Porque muitas vezes a pessoa ela vai sofrendo com aquelas alianças políticas contra ela. Até o ponto que ela não aguenta mais, ela pede para ser demitida da empresa. Ou ela pede demissão. Mas aqui, assim, o assédio, vamos dizer, o primeiro nome, que seria uma humilhação, é claramente algo que não tem como... É muito claro, usando a regra de bom senso, que é alguma coisa errada, né? Tem que ter um mínimo de educação para entender que isso é errado. Um assédio sexual é algo terrível, é muito claro. Agora, a politicagem, toda organização grande vai ter politicagem. Aí a minha pergunta é onde passar a linha do que faz parte e até onde você está cruzando essa linha do que aquilo já é um assédio. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Por exemplo, teve um caso que tratamos há um tempo atrás, que veio uma denúncia pelo canal de denúncia da empresa, de uma profissional falando o seguinte: meu gerente, ele me assedia sexualmente. Aí, ok, vamos entrevistar ela no processo para entender realmente o que aconteceu. E aí, depois de 40 minutos, ela usa a seguinte expressão: eu fui usada de boi de piranha. E ela começa a chorar. E eu não entendi, pedi para ela explicar. E ela explicou. Ela falou o seguinte: na verdade, eu, enfim, estava flertando com o meu superior. E até aí estava ok. E aí eu peguei e comentei, fui confidenciar para uma amiga que era gerente também, par dele, mas desafeta a política. Quando eu falei sobre o que estava acontecendo, ela falou: nossa, mas isso é assédio sexual. Ela falou: não é assédio sexual porque eu estou gostando. Eu estou provocando isso também. Aí, não, mas é sim, você vai ter que pegar e denunciar. E aí ela falou: não vou denunciar porque é errado, senão eu vou prejudicar ele injustamente. E aí essa gerente pegou e fez uma pressão até que ela pegou e realmente denunciou. O fato é que a atitude dele pode ser inadequada, pode até ser antiética, dependendo do que tiver na política da organização. Mas tem um abismo entre uma conduta inadequada com assédio sexual. E no final das contas, houve sim uma trama ali para pegar e prejudicar esse gerente, fazendo uma denúncia falsa dessa, falando que houve assédio sexual. É um tipo de assédio que, se a empresa não souber lidar com isso... Então eu entendi. Então não é uma politicagem comum, onde está falando de uma politicagem que realmente ela não está nas regras do jogo, ela passa os limites do bom senso, até porque usa algumas ferramentas ilícitas aí, porque você tentar convencer alguma pessoa de dizer que ela passou por um assédio sexual quando ela não foi, isso me parece bem criminoso, né? Exatamente. Perfeito. Agora, quando a gente fala da S2 e você é uma consultoria especializada em compliance, vamos só tentar explicar aqui para nossos ouvintes o que é compliance. O compliance é uma área que tá bem nova no Brasil. Quando eu falo nova, ela ganhou força, principalmente depois da lei anticorrupção, que isso ocorreu mais ou menos, foi em 2013, né, que ela entrou em vigor. E nessa lei ela prevê algumas punições severas, inclusive, para a organização que, porventura, pague uma propina para um fiscal, por exemplo, para um órgão público. E aí ela prevê o seguinte, que tem uma redução da pena se tiver ferramentas de integridade ou de compliance, né? Que aí essas ferramentas geralmente são ferramentas como código de ética, canal de denúncia, monitoramento, desenvolvimento de profissionais e assim por diante. Isso que é o compliance, ele ganhou força justamente nesse período. A S2 ela trabalha com compliance, mas sempre voltada na dimensão humana.
Então o nosso foco, nossa expertise é exatamente trabalhar na pessoa, ou seja, não somente em relação a regras, como eu comentei no início, mas também é o seguinte, como que você prepara a pessoa para lidar com situações de dilemas éticos. E aí entra o compliance, mas nessa vertente de pessoas. Então é uma visão muito mais prática do compliance, diferente de meramente escrever um código de ética e conduta ou alguma coisa nesse sentido, eu entendi corretamente? Exatamente isso, porque o que acontece, e aí eu vou fazer uma citação do Lipovetsky, que é um dos principais sociólogos contemporâneos, que ele pega e fala o seguinte, que não adianta, isso no livro Crepúsculo do Dever, ele pega e fala o seguinte, não adianta você pegar e somente falar para as pessoas, façam isso ou façam aquilo. As pessoas tomam decisão por conta. Os 10 mandamentos já existem há alguns milênios, né? Exatamente. O que você precisa trabalhar são as contingências. Ou seja, você quer agir de tal maneira, ok, vai em frente. Mas saiba que isso tem consequências para você, para os seus colegas e para a empresa. É o tempo todo trabalhar a individualidade, sim, mais uma vez, não adianta você mudar com isso, mas trabalhar uma individualidade responsável. Muitas vezes o funcionário brasileiro ele acha que o dinheiro é que nem uma fruta assim, que nasce quando na verdade o desvio ele diretamente prejudica ou os próprios empregados, ou os sócios, ou o cliente. Não tem como fugir desse, a empresa constituída desse triângulo, né? Sim. Uma pergunta rápida para a gente finalizar esse bloco. Quais são os principais erros que você vê na implementação dos programas de compliance? Eu diria o seguinte, tem um grande principal erro, que é realizar um programa ou montar um programa de compliance somente para inglês ver, entendeu? Ou seja, somente para cumprir uma tabela, para pegar e se proteger, ou diminuir a pena no caso de uma corrupção. Isso é horrível, porque no final dos contos vai ser um código de ética que nasce morto, que as pessoas assinam quando entram e jogam na gaveta e nunca mais lembram. Ou se não, vai ser aquele canal de denúncia que na verdade só serve como ferramenta política, como eu acabei de citar esse exemplo. Ou se não, tem aquele treinamento que ninguém assiste, ou se não está lá só de corpo presente e dormindo durante a palestra. Fica uma coisa completamente sem sentido. E mais uma vez, os recursos são limitados. A questão é como que você, já que vai investir em programa de compliance, realmente que faça algo que tenha sentido para aquele contexto organizacional. Senão fica muito solto. Muito bem. Estamos finalizando mais um bloco do programa Plano de Negócios. Voltamos daqui a pouco com a entrevista com Renato Santos. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando Renato Santos. Ele é sócio da S2 Consultoria, empresa especializada em compliance. Renato, a gente estava conversando sobre a área de compliance, né? E eu queria entender mais um pouquinho sobre como fazer um programa de compliance de fato eficiente, que assim, o que mais me preocupa num programa de compliance é a burocratização da empresa. Então, existe um programa de compliance que eu quero ficar com as coisas boas e não com as coisas ruins. Existe isso. Você pode dar exemplos de empresas que implementaram, por exemplo, de forma inteligente o compliance? Sim, existe. E todas que eu conheço realmente que implantaram ferramentas de compliance bem inteligente, elas cuidaram de dois pontos. Primeiro, que o compliance seja integrado. Então, ou seja, não ter somente
uma ferramenta, coloca lá um canal de denúncia isolado ou só um código de ética. Mas realizar todo o processo de compliance. E o segundo ponto, que está atrelado a isso, é trabalhar na cultura. Eu acho que a cultura de compliance é fundamental. E quando se fala em cultura, é começar realmente da autogestão. Muita gente pensa o seguinte: poxa, o programa de compliance então é caro, enfim, aí eu vou ter que fazer e gastar muito. Não é isso. Aliás, em empresas pequenas e médias, elas não têm, via de regra, recursos para pegar e desenvolver, ou mesmo separar um profissional, ou contratar um profissional especializado em compliance para tocar esse projeto. Então, aí, qual a essência, no final das contas, é trabalhar a confiança. Via de regra, a pequena empresa ela tem aquela coisa: eu não quero nem pensar na possibilidade que meus colaboradores estão me fraudando, né? Estão cometendo alguma fraude aqui interna ou roubando informações. Só que o que é interessante entender é o seguinte: quando uma empresa grande ela sofre algum tipo de fraude, vamos supor que uma grande farmacêutica, alguém foi lá e roubou alguma fórmula de um remédio, ela vai perder alguns milhões, mas ela vai sobreviver com isso. Se uma empresa pequena ou média, algum colaborador rouba alguma informação, algum produto novo ali, ela não vai perder só alguns milhões, ela vai perder, talvez é game over para ela, né? Ela realmente não vai conseguir suportar essa situação. E aí, o que é interessante é o seguinte, que realmente aí fica muito naquela confiança, porque eu confio muito nessa pessoa, eu confio demais, ele está comigo desde sempre. Sim, se você não confiasse, você não entregaria a chave do cofre para ele. Sim. A essência básica, ou seja, um dos pilares, mais uma vez, é a oportunidade. Se ela não tiver oportunidade, ela não vai cometer fraude. Ok, eu acho que trabalhar a questão da confiança, da lealdade, é fundamental no programa de compliance. Mas isso não pode ser algo fictício, ou seja, eu só não quero trabalhar com essa possibilidade, então eu fico só imaginando que isso não vai acontecer. Que isso você não faz gestão adequada de forma alguma, né? Agora eu quero pegar para você um caso que acontece em muitas empresas brasileiras, né? Você pega, por exemplo, empresas que admitiram que elas são fraudadoras, Odebrecht entre elas e todos esses nomes das grandes construtoras, por exemplo. Ou seja, você já tem uma população que não acredita no conto. Você vê em compliance, não, agora Siemens se autodenunciou, teve muitas empresas aí que falaram sim, a gente cometia fraudes, etc. Então, agora a pergunta, você está falando de cultura, você já tem alguém que é desconfiado, então como você consegue implementar e dizer, não, de verdade agora é mudança, eu não estou fazendo isso para inglês, porque há um mês atrás eu contava essa história e todo mundo sabia que eu fraudava. Agora não, agora virou a chave, agora a gente não mente mais, não frauda mais. Como fazer essa mudança que, de fato, me parece bem complexa? Uhum. Realmente, eu diria que é mais difícil você resgatar a imagem ou uma cultura de compliance do que você desenvolvê-la, né? É muito mais complexo. E realmente, os funcionários, os colaboradores dessas empresas que você citou, por exemplo, eles realmente vão estar olhando internamente e falar, poxa, mas será que realmente isso aqui é só para inglês ver ou não? Por outro lado, a gente não pode cair na ingenuidade de pensar o seguinte, então quer dizer que todo mundo que está lá, ele compactua com ações antiéticas e de corrupção e etc. Porque, na verdade, essas ações de corrupção, enfim, que se autodelataram, ocorreu, na verdade, de forma institucional. Não quer dizer que ela aprovava, e provavelmente não fazia isso, não aprovava internamente ações desse tipo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, sim, é muito mais difícil trabalhar a cultura numa situação dessa, mas é possível ainda assim. Mesmo porque, e eu tenho certeza absoluta que a maioria esmagadora desses profissionais, eles não compactuam com isso, aliás, talvez nem sabiam que isso realmente acontecia, né? E certeza não nessas dimensões. Agora, uma outra pergunta que também é frequente, que é a seguinte, vamos pegar startups, por exemplo. A empresa está só sendo fundada, uma nova empresa sendo fundada. Em que momento
Olha, a empresa está sendo fundada, ela tem que primeiro cuidar do fluxo de caixa dela, porque, né, se ela der uma bobeirinha, ela quebra, né? Mas em que momento tem que começar a olhar a compliance dentro de uma nova empresa? Na nossa visão é desde sempre. E esse desde sempre é o seguinte, não precisa pegar e desenvolver grandes ferramentas, etc. Mas você precisa primeiro fazer um mapeamento de contingência. Quais são os temas mais sensíveis para você? Quais são os seus principais riscos na organização? Onde está realmente o ponto crítico no seu dia a dia ou na startup, que uma vez ela falhando ou acontecendo um vazamento de informações, por exemplo, vai acabar com o negócio dela. É possível fazer isso, então isso não requer grandes recursos. Também é possível fazer, por exemplo, aplicar um teste de integridade nos colaboradores que ele vai começar naquele momento. Ou seja, eu vou confiar nessas pessoas, eu tenho que confiar, eu não tenho como pegar e criar mecanismos e controles, etc, porque eu não tenho recurso, nem recurso financeiro, nem de recurso humano para fazer esse controle, mas eu preciso saber por que eu confio, com quem eu posso de fato confiar. E isso não quer dizer que você vai classificar a pessoa entre ético e não ético, mas você entender qual é a visão da pessoa nesses dilemas e quanto que ela está alinhada com o conceito da organização que ela está iniciando naquele momento. Então isso eu acho que é fundamental desde sempre, né? Desde o início. Você, aqui para a gente finalizar nosso quarto e último bloco, você tem algum case que você poderia compartilhar que é interessante assim nessa tua área com algum cliente que você possa ou não citar o nome dele? Temos vários cases, mas infelizmente a gente não pode citar os nomes, até mesmo por conta da confidencialidade, etc. Até mesmo por conta do compliance, né? Exatamente, até mesmo por conta do compliance. Mas um cliente recente que aplicamos a ferramentas de análise de cultura, ele apontou o seguinte, que nessa análise que tinha uma percepção dos colaboradores de que poderiam alterar resultados da organização, da área, e jogando a famosa pedalada, né? Jogando para o próximo mês, etc. E o que foi interessante, que nessa análise de cultura, chegamos à conclusão que as pessoas não faziam isso por má fé. Elas não faziam isso com o objetivo para ganhar um bônus, etc. Mas elas faziam isso porque, na visão delas, era o melhor para a própria organização. E o próprio gestor pegou e comentou isso. Na verdade, a gente precisa deixar muito claro, essas palavras do gestor, quais são os limites do jogo, né? E aí, né, mais uma vez, a gente, olhando dessa forma, a gente sai daquela ideia de que o fraudador é uma pessoa mal intencionada na essência, que é um bandido. Não, de repente a pessoa está cometendo uma fraude, mesmo sem perceber que ela está cometendo uma fraude. Às vezes é o procedimento da empresa, ele está executando ela, ele nem sempre conhece, né? Ou da empresa ou do próprio gestor, né? Sim, perfeito. Então... Você pega um estagiário, ele geralmente não tem ideia, você dá para ele o processo, ele executa, ele nem sabe que ele está descontando uma nota fiscal que ainda não existiu, ou alguma coisa dessa que ele acha que está ajudando a empresa, na verdade está fazendo uma coisa errada e perigosa, né? Sim. Muito bem. Renato, eu queria te agradecer por ter vindo ao nosso estúdio por essa entrevista. E eu que agradeço. E eu queria, na verdade, sempre reforçar um ponto, que eu acho que na essência de tudo isso, de compliance, desse tema de fraude, corrupção, etc., está a comunicação. É uma questão de tratar e falar sobre o tema, que é a melhor forma realmente de educar as pessoas. E eu agradeço essa oportunidade que você nos disponibilizou. Muito obrigado. Para vocês, ouvintes da Mega Brasil, que querem enviar perguntas para Renato Santos, enviem para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br. Nós estaremos felizes de trazer o Renato Santos aqui de novo para nosso estúdio para responder às suas perguntas. Muito obrigado e até semana que vem.